Isaac Asimov, professor de bioquímica na Escola Médica de Boston e um dos principais escritores de ficção científica, escreveu muito sobre as implicações sociológicas dos robôs. Ele formulou leis para o comportamento deles. Ele as chama de as 3 leis da robótica. A primeira lei é a seguinte: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Número 2. Um robô deve obedecer às ordens dadas por pessoal qualificado, a menos que essas ordens violem a regra número 1. Em outras palavras, um robô não pode ser ordenado a matar um ser humano. Regra número 3. Um robô deve proteger sua própria existência. Afinal, é um equipamento caro, a menos que isso viole as regras 1 ou 2. Um robô deve alegremente se autodestruir, se for para seguir uma ordem ou salvar uma vida humana. Agora, essas leis são suficientemente ambíguas para que eu possa escrever história após história em que algo estranho acontece, em que os robôs não se comportam adequadamente, em que os robôs se tornam positivamente perigosos, talvez através de alguma, não exatamente uma interpretação, mas através de alguma aplicação estranha das 3 regras. Mas eu sempre consigo, é claro, tirar meu herói do problema pelo entendimento adequado das 3 regras. Parece-me que, à medida que os robôs se tornam continuamente mais avançados, as pessoas irão não tentar manter isso inteiramente uma questão de metal e elétrons, que haverá casos em que serão feitas tentativas de usar a grande flexibilidade e miniaturização de tecido orgânico vivo. Estamos agora na fase em que podemos praticamente fabricar nossas próprias proteínas. Quando esse futuro chegar, imagino que nem teremos que lidar com tecido realmente vivo, mas com tecido vivo sintético, algo que podemos organizar para cumprir as funções de tecidos especializados. Veja, mas que pode ser criado em laboratório. E teremos nosso robô se tornando menos metal, mais orgânico. Ao mesmo tempo, teremos seres humanos que farão cada vez mais uso de órgãos artificiais de metal e plástico, corações artificiais, rins artificiais, pulmões artificiais, substituindo ossos por substitutos de metal leve. Em resumo, podemos ter uma sociedade em que os robôs se afastarão do metal total em direção ao orgânico. E os seres humanos se afastarão do orgânico total em direção ao metal e plástico. E que em algum ponto no meio eles podem eventualmente se encontrar. Agora, quando tivermos uma espécie de criatura híbrida metal-orgânica, importará se ela era originalmente de metal e se tornou metal-orgânica, ou se era originalmente orgânica e se tornou metal-orgânica, ou isso não importará. Teremos então formado uma espécie de cultura mista que talvez possa ser superior, mais eficiente, melhor, ou do que qualquer uma das culturas separadamente, né? Se eu puder chamar o sistema de robôs de uma cultura. Em resumo, há algo essencialmente horrível em pensar que o homem tem o direito de criar um sistema pseudo-vivo, assim como a natureza fez. O verdadeiro valor da ficção científica, para mim, reside no fato de que ela permite a especulação e a torna respeitável. O cientista está sempre um pouco inibido quando se trata de especulação. Ele não pode, ou pelo menos sente que não pode, se colocar em uma posição onde parece estar indo além disso, o que a lógica fria e a evidência tornam razoável. O escritor de ficção científica, por outro lado, pode saltar sobre abismos onde nenhuma evidência ainda preencheu as questões e especular em direções que podem parecer tolices, talvez para um cientista impassível. E ainda assim,
tal especulação é importante, é útil. Hoje mais do que nunca, amanhã mais do que hoje. As coisas estão se movendo tão rapidamente que não é mais seguro avançar cegamente. É preciso tentar prever para onde se está indo o máximo possível. E